Olá, eu sou a Gislaine Rossi e hoje estou aqui para conversar com meu grande querido amigo André Goberstein. Está CEO na Aulink, uma empresa aí que já vem fazendo, é referência e vem fazendo grandes conquistas na área de comércio exterior. Então, André, conta aqui para nós um pouquinho quem é o André, conta um pouquinho da sua trajetória, para que aqueles que ainda não te conhecem, que eu acho bem pouco provável, possa te conhecer um pouquinho melhor. Eu vou dar só uma deixa. Olha, eu conheço o André há um pouquinho de tempo só, né, André? Faz bem pouquinho de tempo. Hoje Faz ele está pouco. CEO, mas eu digo assim, que a gente, na verdade, carregou muita pedra junto, né, André? É uma Quando a gente começa, trajetória. quando a gente começou, não vamos nem dizer há quanto tempo. Não, mas é isso. Conta aqui para nós, então. Obrigada, né? Lógico, em primeiro lugar, aí, gratidão pelo seu tempo, pela sua participação, por estar aqui conversando um pouquinho com a gente hoje. Vamos lá. Primeiro, eu que agradeço, Gi, a oportunidade. Como você bem disse, são anos que a gente já se conhece e É, se relacionava no negócio, no sim, business, e de fato é uma grande oportunidade estar conversando com você e ver também o teu comprometimento e engajamento com o teu negócio, com a tua empresa. Então, fazer parte disso, para mim, é uma honra. Obrigado pela oportunidade obrigada, eu que agradeço. e vamos bater esse papo que eu acho que vai ser legal. Bacana. Quem é o Ah, André? então, se você me permite, já começaria puxando um gancho de uma coisa que você fala, que eu sempre falo aqui na empresa, e que eu acho que isso faz uma diferença enorme, Legal. que é o ser e o estar. Isso. Eu estou como CEO e você fez isso e Hum. nem foi nada combinado, já Não. de antemão, já falo que não foi combinado. Eu falo muito isso aqui na empresa e é uma coisa que eu aprendi Sim. inclusive dentro da corporação do Grupo Wilson Sons, são estruturas muito grandes, são estruturas corporativas, e eu acho que isso faz uma diferença enorme até para a gente já puxar um gancho e espelhar aí para algumas pessoas que estão iniciando. A gente não é e a gente não, nós não somos os donos do cargo. É, Nós estamos de passagem nas empresas, então a gente está na posição de. Eu acho que isso legal. faz uma diferença enorme. Com E, certeza. e você já fez essa introdução dizendo que estou como CEO, e sim, eu estou como CEO, assim como eu estive como diretor de operações, estive como diretor comercial, estive como gerente, estive como vendedor em outras empresas. Então, a Ah, gente sempre está passando por uma posição, a isso. gente passa por isso, a gente tem a nossa carreira, e a empresa, que é a instituição, que é a organização, ela permanece. Eu acho que a Uhum. organização acima de tudo. A corporação, a companhia está acima de tudo. Eu acho que isso é um detalhe importantíssimo e aí já fica um recado para os jovens É, que a gente é fácil a gente dar conselho agora também, que a gente já está também. mais velho e mais experiente, a gente já Verdade. apanhou com isso, mas eu É, acho que isso é uma coisa super interessante. A gente não é, a gente está. E eu legal. acho que isso faz uma diferença enorme. A gente passa pelas posições da empresa e eu acho que isso é uma jornada degrau por degrau, e aí tem empresas que aceleram esse processo, empresas que não aceleram, pessoas que se aceleram nesse processo e se acham preparadas e outras não, mas eu acho que Hum. tem, nessa jornada de aprendizado, eu acho que uma das coisas que coloca nossos pés no chão, eu acho que isso também é um pouco de. A gente tem que ter essa humildade, é a gente saber que a gente está na posição. A gente não Certo. é o dono da posição. É, Eu não sou o diretor, eu não sou o CEO, eu é, estou na posição de isso. CEO. Acho que isso é importante. Eu acho que já é um bom ponto Para se partir, né? para se Porque partir. Eu acho senão que a faz gente muita diferença. sofre, né, André? Você também, você cria às vezes uma identidade tão grande que eventualmente quando você perde isso, né? Porque invariavelmente a gente, né, pode Faz parte perder, do faz processo. parte, a pessoa perde o rumo, né? Porque afinal de contas aquilo era a vida dela, né? Era o todo. E aí, e agora, né? O que que eu faço, né? Que não sou mais nada, né? Porque se eu era, então agora não sou mais. E aí, como é que fica, né? Então, isso, inclusive, contribui para que as pessoas muitas vezes se percam, né, nessa caminhada. Então, parece que não, é uma letrinha ali, é uma palavrinha que muda, Faz toda só a que diferença. isso faz toda a diferença, inclusive, né, no nosso cérebro, para entender como as coisas funcionam.
Mas que mais? Conta aí para nós que eu sei que tem bastante coisa aí. E há quanto tempo você está CEO? Só para. Eu estou CEO na Olink desde 2019. A gente Tá, fez um trabalho que foi bem interessante de sucessão. legal. Você conhece, inclusive, o Nelson Cajado, que é um dos Sim. sócios da empresa e era o principal executivo da empresa. Uhum. E a gente foi fazendo esse processo de sucessão para que eu assumisse o lugar dele. Então, foi um processo que foi feito, inclusive, com suportes de assessorias e consultorias, de coaching, de counseling, inclusive, durante Legal. quase 2 anos, um ano e meio, para que a gente também fosse evoluindo nesse processo e não só eu me preparando para a posição de estar como CEO, mas também do Nelson e fazendo o handover das coisas da forma com que ele achava que teriam que ser Uhum. feitas. Legal. Então, a gente começou esse processo em 2018, já prevendo esse handover de fato em 2019. Então, eu estou Legal. há 5 anos ou 4 anos e meio na posição de CEO da Olink, mas não cheguei aqui como CEO. Tenho 26 Sim. anos de companhia. Olha. A Olink tem 20, a Olink vai fazer 30 anos esse ano, completa 30 anos esse ano, no segundo semestre, e eu estou na Olink desde 98. Olha. Então, tenho 26 anos de companhia e passei por vários departamentos, por vários cargos. Foi uma Uma evolução da empresa, jornada, uma né? evolução, Uma vida, né? vinte e uma seis anos é uma vida, vida. é uma vida, tem muita gente mesmo que dentro da corporação que tem idade muito menos do que os 26 anos que eu tenho só de empresa. Exato. Então, É. tem Nossa, é muita uma, é história. uma vida, é uma Sim. geração. É. E uma coisa interessante, eu até fiz um depoimento numa entrevista num bate-papo, quando eu completei 25 anos de empresa, Uhum. que me perguntavam, mas como é que é trabalhar 25 anos na mesma É. empresa, fazendo a mesma coisa? Eu falei, É. pera, Não é a mesma primeiro que não é a coisa. mesma coisa, É. e não é a mesma empresa. Sim. Porque as empresas evoluem, o mercado Uhum. muda, e agora cada vez mais, muito mais rápido, muito mais dinâmico, ao Link, e assim como várias outras empresas, são completamente diferentes do que eram há 2 décadas atrás. Claro. Isso faz uma diferença enorme. Então, É. a empresa é outro, o mercado é outro, nós somos outros, a geração que já está trabalhando na empresa é outra. É. Então, isso faz com que a gente tenha que se renovar e a empresa É, vai se falar tem que renovando acompanhar, né? Tem que se e tem que adaptar, acompanhar. tem que, né, pensar diferente, colocar em prática, né? Nunca Exatamente. está no mesmo, nunca se está no mesmo local. Se tiver no mesmo local, tá, Mesmo se estando no mesmo local, quando você tem essa mente, né, de tá expansão, fadado. concorda? Mesmo você estando no mesmo lugar, você nunca está no mesmo lugar, né? Se tiver no mesmo lugar, tem problema. É. Se você estiver se sentindo paralisado, Uhum. e eu digo a empresa, a corporação, se a Aham. organização estiver se sentindo paralisada, e se a empresa não estiver acompanhando a evolução do mercado, eu não estou falando só tecnologicamente, estou falando de Sim, evolução, de sim. crescimento, de futuro, e pensando na perenidade do negócio, É. está fadado Uhum. a morrer, É. porque o mercado não aceita mais o status quo, vamos dizer assim, né? É. Essa Aham. estabilidade, se você não andar, se você não evoluir, alguém vai Uhum. te engolir. Sim. E isso provoca a gente a ter É. desafios e ir buscando Constantemente, né? coisas Uhum. constantemente, e faz parte. O mundo do negócio é assim. É. O mundo corporativo é assim. Aham. Mas e antes, conta um pouquinho assim, antes dá o link. Eu sei que, né, bastante tempo aí, mas só para compartilhar um pouquinho mais então da sua experiência. E assim, algo importante também, né, de falar o que que é o serviço que a Link entrega, né, que ela se propõe a fazer, o tipo de negócio. É, claro, muita gente que está aqui vai estar acompanhando, sabe, conhece, mas também para dar um pouquinho, né, das siglas, o que que significa, para quem eventualmente não tem essa profundidade. E se você sempre esteve nesse ramo, que é ao Link, né, ou já trabalhou em outros tipos de empresas, de prestador de serviço, como é que foi toda essa trajetória? Eu tive passei por poucas empresas. Tá. Então é fácil fazer e essa última agora, 26 anos, É. já é o parágrafo grande da história. Antes, eu me formei em comércio exterior,
Então, Uhum. sou formado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, no Certo. início da década de 90. Tá. E antes disso, eu tinha trabalhado em outras coisas, mas coisas Uhum. familiares e tudo mais, Tá. nada tão efetivo. E me chamou a atenção o comércio exterior. No terceiro ano de faculdade, eu estudava no Mackenzie, na administração de empresas Uhum. do Mackenzie. O Mackenzie abriu a turma de comércio exterior e eu achei interessante aquilo por ser novo, por ser um curso novo. Tá. E me propus a transferir de administração de empresas para comércio exterior. Então, Legal. era um ciclo básico, e aí no terceiro ano de comércio exterior, e aí com 20 anos de idade, já tinha que procurar Hum. estágio e tudo, eu É. fui procurar estágio na área e consegui minha primeira função de trainee na Companhia Suzano de Papel e Celulose. Ah, Na sim, verdade, conheço. na SPP Nemo, que Uhum. era a trading da Companhia Suzano de Papel e Celulose. Então, eu fui Uhum. trainee lá, estagiário, Legal. trainee um ano e pouquinho, e foi onde eu pus o pé no comércio exterior. Tive Tá. a grande felicidade de passar por vários departamentos, e era uma empresa departamentalizada, isso foi muito bom. Uhum. Eis que, no final do meu estágio, passando pelo departamento de coordenação de embarque, da parte de contratações de frete, eu tinha um gestor, um coordenador para quem eu me reportava na época. Meu contrato estava vencendo e ele me indicou para a Grig, que era uma empresa de Ah, navegação, uma agência Grig. de navegação. E Verdade. aí, que eu acho que foi, inclusive, quando nós nos conhecemos na Foi, Grig. foi na Agora Grig. a gente começa a entregar as datas. Ixi, é. É que E vamos aí fazer eu, um parênteses aqui, né, André? A gente começou muito muito cedo, jovem, muito jovem, que muito, isso fique bem mais cedo ainda, claro isso, né? você mais cedo ainda. Então eu tive meu primeiro emprego, minha primeira função dentro do comércio exterior na Grig, na agência de navegação, Legal. trabalhando na, na, na Comercial, parte não? do comercial de navegação mesmo, Tá. como na época a gente era chamado de assistente de angariador de cargas. Então era Nossa. quem fazia, era um customer service hoje, vai. Tá. Trabalhei na Grig, foi meu primeiro cargo, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho Que era na uma navegação. agência, né? Era uma Era uma agência agência de marítima. navegação, Isso. que já não existe hoje, Ah, essas isso que eu ia agências. Hoje perguntar, ainda existe? Não, né? existem poucas, são Mas a muito Grig não. operacionais. A Grig sim, Ah, existe ainda? ainda sim, a Grig sim, ela agencia, inclusive a Evergreen, tem Ah, grandes tá. armadores lá. Mas as agências em si eram muito fortes há 20, Sim, 30 anos sim, atrás, e hoje é hoje muito menos, é. os armadores Porque os montaram suas estruturas armadores. próprias, Aham, isso. e aí não fazia mais sentido. Mas a agência era uma coisa muito forte Sim, sim. na década de 90. É. Eu trabalhei na Grig durante uns 3 anos. Depois da Grig, eu tive um gerente que você conheceu, o seu Mike Voiblet, Ah, e foi para Lachman, e aí Lachman. eu É. fui com o seu Mike para Lachman, também fiquei lá uns 3 anos, Uhum. também Que com também era operações de agência, mesmo comercial, que estilo da também era uma Grig. agência, Uhum. exatamente. E depois da Lachman, 2 anos, 3 anos, eu fiz um application para a Maersk, que estava chegando no Brasil, e aí eu fui para a Maersk. Tá. Também trabalhei na Maersk 2 anos. Então, eu tive três Grandes. empresas dentro da Uhum. navegação, que foi a Grig e a Lachman, e a Maersk, baitas escolas, empresas super Aham, estruturadas, me deram sim. um background super importante e eu tive uma Legal. vantagem e que eu acho que é o sonho de consumo de qualquer pessoa que está iniciando carreira. Ter chefes bons. Legal. Eu sempre tive líderes que eu sempre me espelhei, sempre tive Que líderes que me bacana. deram condição de aprender e que eram rígidos, mas eram Hum, justos, certo. e isso ajuda demais na carreira. Essa é É, uma coisa que me impulsionou demais e eu não tenho isso para reclamar de nenhum deles. que bacana. Que Então, legal. e aí logo depois da Maersk, eu já vim para o Link. Foi em 98, uma decisão muito Uhum. difícil, muito Aham. difícil. Imagino. Eu era um angariador de cargas, um vendedor na Maersk, tinha uma boa, ainda novo, 27 anos, Uhum. mas ainda com muita coisa para crescer. A Maersk já era uma mega empresa, não no Brasil ainda, mas já era um Uhum. mega carrier global, e a Link uma empresa de 3, 4 anos, Sim, um NVOCC, que era um é, negócio muito novo no Brasil ainda, começando com 3 escritórios, 20 é, funcionários, e isso mexeu muito comigo. Pô, sair de é, uma empresa desse tamanho, é, globalmente, e ser convidado para ir conhecida. ao Link, É. Um qual, bebê qual era o ainda, né? tamanho do risco Nascendo. nascendo, e qual era o risco de, É.
disso tudo. É, E na época, até por algumas questões pessoais, eu optei por correr esse risco. olha. E na minha cabeça era uma coisa assim, falei, putz, na Maersk eu vou ter que trabalhar muito para alcançar alguns patamares, e eles iam Uhum, dar condição, apesar do plano de carreira ainda não estar muito definido naquela época. sim, E na Olink eu achava que com o potencial que eu tinha e o que a empresa tinha, eu poderia crescer com a empresa. que E graças a legal. Deus foi um tiro certo. É, Eu deu falei, pô, a certo. empresa vai crescer, ela é Tô pequena, crescendo. é um negócio pequeno ainda, vai ser reconhecido no mercado, ainda pouca gente Legal. conhece, vou me especializar nisso. E aí é uma especialização de fato, você sai do ambiente de navegação de armador e vai para um nicho de mercado que é o NVOCC, É, que é o que core é, business da Link até hoje, que é a aham. carga, é o transporte internacional de carga fracionada. Fracionada, que é a Então, consolidação, né? que é a consolidação de A carga. É um consolidação de nicho carga. de mercado É. que eu fiz essa opção na época Que e estou tendo. antigamente, me corrija se eu estiver errada, né? Porque assim, do que eu lembro, esse serviço de consolidação era feito pelos próprios armadores, né? Que era o Chips LCL Convenience. lá, né? O Ships Convenience, né? Então, o próprio Exatamente. armador fazia isso. E aí, quando vem essa estrutura, né? Começa a vir essa dominação do NVOCC, que eu acredito a Link foi precursora, se não estou A Link enganada. foi, sim, a Link foi a segunda empresa NVOCC registrada no Brasil. Ah, tá. Então, eu lembro que era, porque eu vi nascer, né? Então, eu lembro que era algo realmente É novo, isso. né? Tava como se estivesse sendo testado ali, né? O Fato. serviço. Passou, passou, né? O armador passou essa atividade, vamos dizer assim, para os NVOCC. Ou seja, em vez de o armador fazer essa consolidação, quem fazia eram os agentes. E aí o armador vendia o container lá, né? Para o agente, e o agente é que fazia essa Exatamente. consolidação, porque deixou de ser interessante, né, para o armador fazer esse tipo de serviço. Ele queria trabalhar mais com o full container, O não é isso? armador nunca foi interessante, na verdade, né? É, Porque a função de consolidação de carga, a tarefa, o negócio, ele é muito trabalhoso, exige muita sim, gente. sim. E ele é muito peculiar, então demanda uma estrutura muito grande. O armador, para ter uma estrutura dessa, para fazer a consolidação de carga, teria que ter departamentos grandes Uhum, estruturados para poder fazer uhum, isso. E sim. como o próprio nome dizia na época, era uma conveniência, era um chips convenience, era É, é, conveniência de é, fazer o transporte de carga consolidado. Então, sim. o armador preferiu terceirizar É, isso, ou deixar isso para alguém especialistas, para os especialista. NVOs, que eram Aham, empresas que estavam se formando com core business para dedicados fazer à, isso. à Uhum, consolidação, e eles se dedicarem à caixa, à unidade, ao é, container, que de fato é o que eles negócio do armador. transportam. Uhum, bacana. E foi daí, inclusive, que surgiu. O NVO surgiu justamente disso, da oportunidade de negócio do Chips Convenience, que não era Legal. eficiente e que o armador Ah, não ia investir em aham, quadros grandes, headcount e tudo, para ter uma estrutura de um negócio, de um mercado que era muito nichado. E aí bacana. esse nicho se transferiu para o NVOCC, e aí o NVOCC explodiu. Isso no início da década de 90. Legal. E o que que é a diferença, né, para que as pessoas entendam a diferença, então, entre um NVOCC, porque é o link é hoje, né, como você diz, até Sim. hoje, né, chamada assim, para um agente de carga ou um freight forwarder, como normalmente se fala aí no mercado? O que que muda, A- basicamente? Basicamente, o NVOCC, e a própria sigla diz NVOCC, Hum, quer dizer Não peçam. Non Vessel Operator Camel Carrier. Sim, Então, o NVOCC ele tem a mesma responsabilidade do armador sem tá. ter o ativo que é o Que é o navio. navio. Uhum. Então, Que a gente o falava, né, N- é o é o armador sem armador do navio. navio sem navio. Exatamente. Então, a gente tem a Né? responsabilidade de emissão de documentos do próprio BL e Certo. tudo mais, sem ter o ativo que é o Que é o navio, porque a gente certo. contrata o container do armador, Uhum, estufa os containers e devolve o container para o armador colocar nos navios. Então, a legal. atividade básica é essa. Tá, O que diferencia o NVOCC do agente de carga e do forwarder são os elos da cadeia. O tá. freight forwarder ele acaba oferecendo para o cliente final, para o exportador e para o importador, uma solução logística que engloba a Hum, carga, mais desde um ampla. pick-up até Uhum, um delivery, um desembaraço, um tá, transporte, uma tá, retiquetagem, reembalagem e tudo mais. O tá, NVOCC não. O NVOCC absorve a carga num ponto e leva a outro tá, internacional. tá. Então a gente não, o NVOCC não oferece outras
outros elos da cadeia para o cliente, até porque, no caso da Allink, nossos principais clientes são os freight forwarders. E a gente certo, não quer causar conflito comercial com os nossos clientes. certo. Então, a Allink, no caso da Allink especificamente, aí a gente chama de NVOCC Neutro, é um NVO dedicado para fazer o transporte desses clientes. Quem são os nossos clientes? Os agentes de carga e os freight forwarders. A Allink não fala com o Uhum. exportador e com o importador, porque a Legal. gente acredita que o forwarder e o agente de carga tem uma gama de soluções logísticas para esses clientes, que são os Uhum. exportadores e importadores, e trazem essas demandas do transporte para o Link. Então, o que Entendi. diferencia basicamente o NVOCC do Freight Forwarder é a gama de serviços que eles oferecem, Bacana. E a basicamente. legal, muito bom. É uma aula, hein? Vamos lá. Sempre um Importante prazer. saber, importante saber conhecer, porque às vezes é uma sopa de letrinhas, não é? Principalmente às vezes quem está chegando e fica tudo assim muito subentendido, mas quando você para pensar mesmo, tá, né? Começa a pergunta, o que que de fato difere? Muitas vezes as pessoas podem ter dúvida, né? E a gente está Então, muito nesse negócio há tanto tempo que para a é, gente parece normal, mas sim, não é tão simples de entender. Porque tem é, nuances e tem peculiaridades em cada negócio sim. que essas terminologias têm que ser identificadas. Sim, muito legal. E aí, André, assim, né? Eu vi recentemente até uma postagem aí que falava, né, que a Ulink se tornou, né, ou é hoje considerada uma empresa GPTW, ou seja, né, uma empresa que tem um bom ambiente de trabalho, ou seja, Great Place to Work, né? Como Uhum. que é isso para uma empresa de prestação de serviço na área de comércio exterior, né? Como que a Ulink se Excelente tornou pergunta. uma referência? Conta para nós. Excelente pergunta. É. Primeiro, acho que é importante identificar ou a gente saber o que que é o selo. O selo GPTW, Uhum. ele está muito ligado, ou ele está dedicado, inclusive, ele autentica, ele chancela um clima organizacional. Então, quando Legal. você se aplica para GPTW, e isso é uma aplicação que se faz, não é que você vai lá e preenche um formulário, faz uma Aham. redação, entrega e eles leem aquilo e falam, não, é Tá. uma empresa legal de se trabalhar. Legal. Tem Uhum. todo um processo de perguntas e respostas, de cumprimento de regras, de Tá. compliance e de entrevistas que te Legal. certifica, que te possibilita se certificar GPTW ou não. O Legal. que te certifica é o índice que você tem de respostas boas e ótimas que te qualificam como uma empresa boa para se trabalhar. Tá. Então, o selo é isso. Tá. O que nos enche de orgulho é que Uhum. é, é, dentro das corporações, isso tem que ser da forma mais é, genuína possível. Sim. Porque senão ela vai refletir uma coisa que não faz Exato. sentido. Não é só ter o selo por ter o selo. Aquilo precisa estar Exa enraizado, precisa exatamente, faz fazer parte parte da do cultura. DNA, né? Tá no Exatamente. dia a dia. O selo é só uma consequência É a do que já está certificação sendo disso. praticado. E essa é a base do trabalho. Legal. Então, no final das contas, GPTW é importante, é legal, é o selo, chancela Uhum. e certifica de que a gente está fazendo e estamos no caminho certo, mas ele é só a ponta do iceberg, porque todo o trabalho está sendo feito há muito tempo atrás, há muito Uhum. tempo de estrutura. E o Sim. que isso significa? Eu acho que tem um Uhum. ponto importante, Gi. É. A cultura e o DNA da empresa, se você não tiver o guardião, e você tem vários deles dentro da estrutura, ele Uhum. se perde. Sim. E é isso que faz com que a empresa seja certificada. É você ter Uhum. a tua cultura e o teu DNA, apesar das gerações novas, apesar da empresa ter evoluído, apesar do mercado ter mudado, a cultura tem que ser a mesma. Uhum. O DNA tem que permanecer. E o que faz uma empresa ser Great Place, Great Place to Work, GPTW, é essa, essa identidade das pessoas associada à organização, ao nosso propósito. E o que é interessante, o que eu estava dizendo que nos enche de orgulho, é que não é que a gente tem o selo de Deus 2023. A gente já Uhum. conquistou o selo em 2017, quando a gente fez a primeira aplicação, e a gente vem Legal. mantido isso. Então, isso é muito importante. E Uhum. aí, eu acho que o segredo, e não é segredo, eu acho que é
o ponto fundamental de partida, e aí você já trouxe também um gancho super importante, é uma empresa prestadora de serviços. A É, Link, o nosso negócio, ele não tem ativos, nós não temos os é. navios, Uhum. nós não temos os terminais, nós não temos armazéns, nós temos quem? Pessoas. Pessoas. Quem faz o negócio acontecer são pessoas. Uhum. Tem processo por trás, tem que ter tecnologia por trás, tem que ter todo o aparato para as coisas É. funcionarem, mas quem faz o negócio funcionar, o que faz as coisas acontecerem, são pessoas. Então, o nosso Uhum. ativo, o nosso negócio está paisado, está embasado, enraizado em pessoas. Uhum. E é por isso que o GPTW para a gente é super importante, porque Uhum. nos certifica de que estamos no caminho certo, de que as pessoas sentem ao Link um lugar bom para se trabalhar, e aí quando a gente fala bom, não estamos falando de bons salários, de bom cargo, é Aham. bom ambiente, É bom é ambiente. compliance, é É. cultura, é respeito, é diversidade, tem uma série de coisas que estão é, é, debaixo desses formulários que Sim, amplifica isso quando se certifica. que Eu acho que isso é legal. um ponto super importante. O GPTW está muito dedicado ao clima organizacional da empresa, Uhum. e no caso de solução logística, que é serviço, que foi o que Uhum. você comentou, É. são pessoas. Nosso É. ativo são pessoas. E é nisso que a gente tem se, se, se dedicado e se preocupado muito. E eu acho que o maior desafio enquanto CEO é isso: é como manter isso, como ser o guardião da cultura da empresa, para que a gente seja uma empresa reconhecida, para que as pessoas queiram trabalhar na Ulink, e quem está na Ulink goste de trabalhar aqui, quem sai da Ulink, Uhum. sai da Ulink falando bem. É. E a gente sabe, existe um turnover do mercado, faz Sim, parte do processo. sim. Voltando lá no primeiro ponto da conversa, a gente está É. na posição, a gente É. não é da posição. Então, É. as pessoas passam e é importante que a gente Transitam. esteja dentro desse conceito de empresa de prestador de serviço, as pessoas entenderem que o nosso ativo são pessoas e a nossa maior preocupação tem que ser desenvolvimento de pessoas. Que E bacana. esse é o maior desafio. É, que bacana. E olha, eu vou fazer um parênteses aqui, por isso, assim, da experiência, né? Claro, conheço a Link desde o do começo, já tive a oportunidade de trabalhar como um prestador de serviço, né, para empresas que eu trabalhei. Agora, hoje eu estou do outro lado, né? Como cliente, né? Como é isso? E agora eu estou do outro lado, né? Eu prestando serviço aliás, né? Agradecer em público porque o André é uma pessoa extremamente generosa aí que abriu as portas, né? E fez chegar o meu programa de desenvolvimento até o link. E eu pude constar, né, André, durante esses treinamentos, porque foram assim mais de 80 pessoas desenvolvidas, né? Isso a gente falando de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. E eu percebia sempre um senso comum, que é algo muitas vezes difícil de você conquistar, né? Você falar que as pessoas que estão ali têm toda essa diversidade, vamos dizer, né? Que a gente fala que existe do próprio do ser humano, só que quando a gente caminhava para temas, por exemplo, como ética, né? Que é essa questão que você fala aí de compliance, né? De estar de acordo com as regras, fazer a coisa certa, né? Fazer bem feito. Eu percebi assim, é como que se fosse uma voz só falando, ecoando, né? Porque em todas as direções, né, que eu ia, seja com que grupo fosse, eu sentia a mesma segurança, a mesma confiança de uma resposta só, de uma resposta única, muito alinhada, né, com esse comprometimento, com a ética. Então, quando realmente é de fato, isso está no DNA, isso está enraizado, está nas pessoas, isso transborda, é automático, né? Isso vai para fora e esse entorno, esse meio, ele sente isso, ele percebe, porque não é uma fala, né? Não é um ensaio, é uma coisa que vem de dentro, é automático, né? Aquilo está realmente estabelecido. E isso realmente foi muito bonito de presenciar, assim, né? De ver. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente na área de prestação de serviço, é uma área que é sacrificada, né? Sofre pressão de vários lados, né? E tem que fazer a coisa acontecer. Então, realmente, se você não está muito firme, não está muito, né, alinhado ali, uma base sólida para que isso, todo o resto aconteça, vai sair de tudo, né?
Então, isso foi E, e, muito com, bonito, assim, de e como é gostoso acompanhar, ouvir isso. sabe? Como é gostoso ouvir isso, Gi, porque De verdade, é eu o, é senti o, muito isso. no final das contas, é o resultado do trabalho que a gente vem Uhum, plantando desde o começo da empresa com mesma. E isso é uma coisa que na Ulink tem que ser tão clara que no uhum, nosso onboard, quando a pessoa chega na Ulink, é a primeira coisa que a gente fala. Isso aqui é imexível. Na Ulink isso é imexível. É é, fazer tudo sempre do jeito certo. que Ah, mas legal. significa que vai É, atrasar isso? Sim, é, significa que nós vamos perder negócio, é, porque nós vamos fazer do jeito certo. que legal. E isso é imexível. É, E muito. que bom que é, como faz bem para o ego ouvir isso e falar, cara, É, como mas de verdade, tá dando aparece. certo todo esse trabalho. É assim, dá um trabalho, né? Claro que dá um trabalho essa Sem dúvida. construção. Só que a hora que ela entra nesse, eu acho que nesse clima, nessa Tá na veia. atmosfera, ponto, Tem que fazer parte, tá né? na veia. É isso. E aí Muito existe uma bacana. própria seleção natural, vamos dizer assim, que as pessoas que não Uhum. se adaptam a isso, ou Sim. que não tiverem isso com muita clareza, Ah, é, não não vai. fica, não É. permanece. Não A permanece. transição é Não mais curta, permanece. né? É, e É. se você pegar hoje o management da Ulink, o nível de gerentes da Ulink, todos os nossos gerentes estão aqui há 15 anos, pelo menos. Uhum. Eu tenho poucos gerentes aqui que são recentes, talvez dois ou três que tenham 5 anos. Ah. O resto todos têm 15, 20 anos de empresa, outros até 30, mais do que eu até. Então, estão aqui desde o começo. É. Mas que também estão seguros disso, se identificam com isso É. e guardam isso. É. São e repercutem isso dentro das suas estruturas. Isso é muito É. bom. É, muito bacana. E tá vendo? É um ponto aí, né, de chamar atenção e de mostrar para as pessoas, né, e para o mercado que assim, dá certo, tá vendo? Dá certo, né? Porque às vezes fica aquele receio, né? Nossa, mas eu vou perder um negócio por conta disso. Não, eu acredito que assim, quando você tem Vai. muito firme, né, esses valores, esse propósito, para onde você está indo, o que que ali é inegociável, todo o resto acontece. E, na verdade, perder, você não está perdendo, pelo contrário, eu acredito que você está ganhando, né? Tudo é um ponto Você de vai perder um vista, negócio, né? você vai perder um Não. negócio de curto prazo Ah, e vai perder um negócio. uhum, Mas não é o cliente que nos interessa, não é o tipo da solução que a gente quer dar para o cliente. Então, é, isso é super importante. legal. Ô, André, agora eu vou fazer uma pergunta que, assim, ocasionou agora, e se você não tiver a resposta, tudo bem. Você sabe dizer, quantas empresas, ou citar algumas das empresas que são também GPTW no comércio exterior, assim, tem você sabe dizer se é, sabe, assim, um grande número ou não é tão grande? Não, não é um número grande. Tá, O próprio GPTW ele faz a certificação por segmento. tá, Eles não têm um segmento de NVOCC, de agência marítima ou de freight forwarder, eles têm um segmento de logística. tá. Então, dentro do segmento de logística, pode aparecer indústrias, Tá. inclusive, que fazem, Uhum, que tem sua logística, tá. uma Ambev da vida, por exemplo, que tem um departamento de logística muito forte, uma Sim. Johnson, Uhum, uma John Deere, então são empresas, ou até empresas automotivas têm suas empresas de logística dentro. Então, eles olham o segmento de logística, então entra indústria, entram prestadores de serviços, como NVOCCs, freight uhum, forwarders e agentes de carga, e armadores, obviamente, aham, e entra também a parte de segmentação de transportes. tá. E aí entra transportadoras de valores, Uhum. todos os tipos de transportadoras. Então, tudo que envolve logística, eles classificam como Num pacote, vamos num dizer assim, segmento. tá, no Então, segmento. na hora que você olha o segmento, são muitas empresas, geralmente são Claro. empresas grandes e bem estruturadas, Uhum, e aí você identifica algumas. Mas quando você filtra, a gente recebe esse relatório, né? Quando você tá. filtra quais empresas que estão associadas ao seu negócio, que aí são Uhum, empresas de fato prestadoras de serviço de logística em comércio exterior, aí tá. são poucas, Tá. são bem poucas. Então, é algo realmente para a gente tirar o chapéu. É algo que enche a gente de orgulho. É, É que algo que enche a gente bacana. de orgulho. Isso é Muito muito bom. legal. Faz valer a pena, né? Faz valer a pena Faz, tudo. faz valer a Muito legal. pena. Muito Faz valer a bacana. pena.
Que bom, André, e me conta assim, alguma coisa que você queira ainda falar, que eventualmente eu não perguntei, que você queira acrescentar, eventualmente para quem está chegando, né, na área, alguma dica valiosa, importante, enfim, que a gente infelizmente caminha já para o final da nossa conversa, Ah, né? mas já, que pena. Infelizmente. Então, o que que você gostaria aí de Hoje compartilhar ainda? eu acho assim, aproveitando a sua audiência e a nossa experiência, Uhum. eu, eu, eu tenho filhos que estão entrando na universidade agora. Então, Uau. vou usar isso como Uhum. um exemplo de dentro de casa que eu tento passar para os meus filhos. Uhum. Inclusive, tem um deles que está querendo seguir na nossa. Na Eu achei que ele área. ia ser mais inteligente, mas está querendo seguir na nossa área. Eu achei que tinha esse negócio de evolução de gerações, mas pelo visto Não. não. Mas eu acho que tem assim, e não quero ser piegas, e eu acho que a Uhum. gente ouve isso a todo momento, mas eu acho que são coisas que são importantes, que tem que ficar claro para todo mundo. Não existe almoço grátis, Tá, a não ser que você seja o filho do dono. tá. Eu acho que o mundo corporativo exige cada vez mais pessoas competentes, pessoas dedicadas e pessoas que estão atrás, e, 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 e a regra, para mim, é muito, muito clara, sem querer parafrasear o Arnaldo lá da Globo. É trabalho. É, Se você está com um propósito e você quer fazer a dedicação, né? diferença, é Uhum. dedicação, é É, trabalho, é comprometimento, é engajamento. Eu não cheguei é. na posição de CEO por causa dos Uhum. meus lindos olhos verdes, que eu nem É, tenho. Foi é. trabalho. Eu passei por muitos departamentos. Eu Uhum. passei por muitos desafios. Eu fui Certo. testado. A gente é Uhum. testado a todo momento. Eu Sim. continuo sendo testado. Então é É, muito importante que eu acho que as pessoas, e eu vejo isso dos meus filhos, a pressa que eles têm é, em entregar, em crescer e ser. é, Se não tiver um propósito, não vai funcionar. é. Então, escolha coisa que vai te fazer feliz. Isso. Escolha aquilo que você se identifica É, e faça bem feito. é, Se você fizer bem feito e trabalhar, é, não tem erro. é. Não tem erro. Porque a grana, e sem demagogia nenhuma, É, é ótimo, é legal claro, ganhar bem. Mas claro. é consequência. O mais Sim, importante é o que você vai fazer com o dinheiro. Não exatamente. é só ganhar bem e É, ostentar. É é. o que ele vai te trazer de conforto, de viagem, Isso. de segurança, de experiência. É. Então, se eu pudesse deixar aqui um recado, e é o que eu falo para a galera aqui da Olink, é deixar um legado, falar, É, gente, não tenham preguiça é, e é, não tenham medo de trabalhar. é, E se querem fazer alguma coisa, façam bem feito, é. porque o resultado vem. Mais Isso, cedo ou mais tarde vem. A gente tem isso. pressa, o mundo tem pressa, e não e cuidado, muito cuidado com a zona de conforto. É, Status quo. é, Se entrar em estabilidade, você tem o risco de ser engolido. é. Eu acabei de me formar agora em março no MBA, estou com Ah, 54 anos, não é, precisava fazer. Eu é. estou no topo da cadeia, Sim. não preciso fazer um Ah, MBA, já cheguei mas lá, né? Posso estou estacionar, aqui, que posso mais eu vou parar. crescer na Pois empresa? é, Mas é. não é a empresa, é conhecimento, é experiência, saber Sim. lidar de um negócio. Eu acabei de fazer um Que é MBA infinito, né? de ESG, inclusive, que é uma coisa que está agora super em voga e está Uhum. crescendo, e você precisa me entender disso. Claro. Precisa me entender disso. Então, é importante que as pessoas estejam cada vez mais preparadas e que a É. gente tenha essa troca de experiência, porque a jornada é longa e ela não termina. Se aprofundar, né? Querer se Sempre, aprofundar também, né? Porque eu sempre. falo, a área de comércio exterior, muitas vezes tem muitos profissionais que eu falo que é um oceano de conhecimento, porém com um dedo de profundidade, né? Perfeito, Então, também precisa perfeito. querer se aprofundar. Não é só ficar sempre no Entender, raso, né? não, É tem ir que gastar além. unha. É, Tem que às vezes é gastar você, unha. você fazer, não é fazer mais, mas é fazer melhor, é se É aprofundar para isso, você entender é melhor isso, sobre o que você está fazendo, né? Sobre o que você está falando, ser uma autoridade, é isso. buscar mesmo esse conhecimento, né? Ter esse interesse de querer cada vez mais, né? A melhoria contínua, né? Querer se aperfeiçoar cada vez mais e seguir caminhando. Empresas de sucesso, isso eu revisitei agora no MBA, inclusive, já escutei isso do Diniz, do falecido Diniz, infelizmente, É, é, uma referência como empresário. Uma empresa tem um tripé, empresa de sucesso tem um tripé muito forte: uhum, pessoas, processo e tecnologia. é, Se você tiver isso bem estruturado,
vai ser uma empresa de sucesso. Só que dentro de cada um desses pezinhos tem uma infinidade de coisas, que é esse Sim, aprofundamento que você está falando. Não é só sim. pessoas, É, o que elas é, fazem, como se desenvolve, como é, que você garante que as gerações perpetuem o negócio. é. Como no processo, a melhoria contínua, na tecnologia, o quanto você está acompanhando o crescimento tecnológico. Então, dentro desse tripé básico, existe uma É. infinidade de coisas. E é aí que a gente tem que trabalhar. E é aí que tem Ok. muita oportunidade para quem é bom. Legal. E a gente é muito carente de pessoas boas Uhum. que estejam de Sim, fato engajadas e comprometidas com o propósito de querer fazer as coisas acontecerem. é, Então, se me permite imagino. deixar o recado é esse. Não tenham Claro, medo de fazer e fazer é, bem, isso. porque o sucesso é questão de tempo. Muito bom. Olha, só posso dizer parabéns por toda essa conquista, por todo esse Obrigado, sucesso. Gi. É merecedor, né? Obrigado, Desejo Gislaine. muito e muito mais sucesso. Parabéns por ser essa empresa que realmente cuida com carinho aí das pessoas, investe no desenvolvimento, algo que é tão importante, né? Mesmo sendo da área de comércio exterior, porque muitas vezes tem esse pensamento, uma área super técnica, para que vamos desenvolver? São pessoas, São né? Olha lá, pessoas, né? Isso são aí. pessoas. E faz toda a diferença, né? Quando a gente investe, porque eu falo assim, né? Agora, da minha parte aqui, para eu também caminhar para o final. Eu digo que a gente tem que fazer não só visando esse resultado que elas vão trazer, que, claro, é importante, né? Eu acredito que desenvolver as pessoas vai além quando a gente tem a oportunidade, que é entregar uma pessoa melhor para o mundo. E isso não tem Ela preço, vai fazer diferença né? na vida dela É, e em várias organizações. pois é, né? E saber que você proporcionou isso, que você Isso fez é muito legal. parte, É isso aí. é um processo assim Isso é muito legal. gratificante, não tem preço, né? E aí, bom, cabe a cada um de nós fazer e bem a sua parte, É isso aí. né? Para que tudo siga muito bem. É isso aí. Muito obrigada, então, André querido, mais uma vez. O Obrigado a tempo, quando a você. gente está falando assim com pessoas que têm Foi tanta muito coisa para rápido. compartilhar, passa muito rápido, mas Vamos ter que fazer um sempre capítulo 2. Vamos ter que fazer um próximo vamos. capítulo. Vamos, Vai ser sempre um portas prazer. abertas aqui para você. Obrigado. E eu também sempre à Gratidão. disposição. Ah, e como você quer que as pessoas te encontrem aí? Qual que é a sua forma melhor aí de comunicação? Como que elas te encontram? Onde você está mais ativo, que você queira Mais ativo compartilhar? no LinkedIn, LinkedIn. mais ativo no LinkedIn, que eu acho que é um segmento importante para a carreira, inclusive, e Legal. dedicada Sim, sim, socialmente. E eu legal, acho que é a principal posição. E aí, André Goberstein no LinkedIn vão legal. me achar Eu coloco facilmente. seus dados aqui. Tá bom, então. Obrigado. Gratidão, falamos. Obrigado, Mais uma Gi. vez, sucesso. Valeu para Vamos você também. juntos. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Portas Tchau, sempre tchau. abertas. Tchau. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.